Oi, Camila, tudo bem, Oi, querida? gente! Oi, Mari! Bom, estava dizendo, filha, que houve uma falha técnica e na mente humana há muitas falhas técnicas. Na verdade, nós somos pessoas imperfeitas que convivem com pessoas imperfeitas. Por isso que nós não deveríamos ser pessoas que cobram demais dos outros. Quem cobra demais de quem ama e quem cobra demais de si mesmo está apto para trabalhar numa financeira e não para construir belas histórias de amor. E isso provoca excessivamente a ansiedade. Expande. O que você acha? É verdade, eu quero dizer que para mim é uma alegria estar aqui no seu canal, falando um pouco sobre ansiedade, um tema que nós discutimos tanto em família e que eu tenho certeza que essas ferramentas que nós aplicamos no nosso dia a dia de gestão da emoção e a oportunidade que nós temos de levar isso para o Brasil através dos seus livros e do programa Escola da Inteligência que eu dirijo, a elevar os níveis de expectativa nas relações interpessoais tem gerado muita ansiedade. Ainda mais numa sociedade que os padrões são cada vez mais altos. O padrão de beleza, o padrão de sucesso, o padrão social. E quando se eleva o padrão, se diminui a autoestima. E uma autoestima diminuída gera sentimento de inferioridade, que faz com que a ansiedade aumenta e muitos transtornos psicológicos e psiquiátricos surgem, ainda mais as relações interpessoais se tornam ainda mais desgastantes. Bom, é verdade. A minha filha, Camila, bom, eu tenho 3 filhas e sou apaixonado por elas. E no tempo em que, há pouco tempo, que se podia beijar e abraçar, eu dava pelo menos uns 10 beijos por dia, todas as vezes que eu as via. Agora nós temos que manter o distanciamento social, esperando que a epidemia do Covid-19 venha diminuir a sua curva de crescimento e o sol não venha colapsar, obviamente, o sistema hospitalar de saúde e o sol volte a brilhar sobre a sociedade brasileira e sobre a humanidade. Mas falando sobre a Camila, ela é psicóloga e ela dirige o programa Escola da Inteligência, como ela disse, que tem mais de 400 mil alunos. Vou falar com muita humildade. O programa Escola da Inteligência é o maior programa mundial da atualidade de gestão de emoção e de educação socioemocional para crianças e adolescentes. E no corpo técnico que a Camila dirige, tem mais de 50 psicólogos e psicólogas, no mais alto nível, treinando mais de 8 mil professores para que toda semana os alunos, desde o ensino infantil até o ensino médio, aprendam aquilo que eu não tive oportunidade de aprender na minha infância e adolescência. Por exemplo, pensar antes de reagir. Outro exemplo é que a Camila falou, diminuir a expectativa do retorno, doar-se. É ótimo, é excelente, é fundamental. Mas se você aumenta a expectativa do retorno, você pode se frustrar muito. Porque as pessoas íntimas são aquelas que mais nos machucam, mais nós abrimos a guarda e, consequentemente, uma frustração, uma crítica, uma rejeição, ou até uma reação de indiferença pode ter um impacto muito grande. Então, as crianças no programa Escola da Inteligência estão aprendendo isso, estão aprendendo a pensar antes de reagir, estão aprendendo a se colocar no lugar do outro, ou empatia, autocontrole, gerenciamento da ansiedade e assim por diante. Portanto, eu fico muito feliz de saber que a Camila está dirigindo esse programa e está disponibilizando também para milhares de crianças e adolescentes gratuitamente em várias instituições com alto índice de vulnerabilidade. E a Camila está lançando, o que eu fico muito feliz, o seu canal agora, onde ela está orientando pais, jovens, casais, sobre técnicas de gestão da emoção. Então, se você quer seguir uma psicóloga que possa dar muitas dicas e que talvez seja melhor até do que o seu próprio pai, está aí a Camila, eu a recomendo e eu quero te agradecer, filha, por você existir, porque você deu a volta por cima em muitos estímulos estressantes que você teve, inclusive quando você era meia cheinha, lembra? Não, e a gente fala, primeiro, a gente olha a carinha do pai, né? Porque filhos, na verdade, nunca crescem. Por mais que a gente percebe, eu sou mãe de 2 e nós
presenciamos o seu crescimento, os olhinhos dos pais nunca deixam de se orgulhar quando os nossos filhos acabam nos surpreendendo. Mas, pai, quero dizer para mim que você é minha inspiração. Eu tenho a maior honra de continuar a sua história, levando o que você me ensinou para tantas famílias, para tantos jovens, para tantos alunos. E as pessoas, eu me lembro na época da faculdade, essas pessoas me perguntavam: Camila, você não tem medo de ficar na sombra do seu pai? Porque você vai seguir o caminho dele e ele é uma pessoa de referência mundial. E eu dizia sempre para as pessoas: para mim é uma honra estar na sombra e continuar essa trajetória. Sabe por quê, pai? Porque você sempre me ensinou a gerenciar a ansiedade e a lidar com o erro. Você sempre disse: não tenha medo de falhar, porque você contava para mim as suas falhas. E eu quero começar falando para as pessoas que estão nos assistindo, não terem medo das suas falhas. Elas não te fazem fracos, elas te fazem humanos. E é por conta delas que nós nos aproximamos uns dos outros e podemos construir pontes significativas. E você sempre me encorajou a ter a minha história e, ao mesmo tempo, não ter medo da falha. E eu sou muito grata a você. Eu acordo todos os dias sabendo que eu vou falhar. E isso diminui a ansiedade. Porque a expectativa de você ser perfeito, de ser a melhor mãe, a melhor empresária, a melhor esposa ou melhor empresário, faz com que aumente o seu nível de ansiedade, e a ansiedade bloqueia a memória e dificulta a aprendizagem, libera cortisol no cérebro, o que desfoca, o que faz com que você não tenha ideias brilhantes no foco de atenção. Então, a minha gratidão pelos seus milhares de ensinamentos, porque eu acho que é fácil você ser uma pessoa que escreve bem, muito mais fácil você escrever bem, dar uma excelente conferência, do que você ser realmente um eterno aprendiz nas relações íntimas. E você, pai, não é só esse escritor maravilhoso, esse psiquiatra mundialmente publicado, pela sua história, né, na literatura e como profissional, mas como pai, você é um pai brilhante, porque não teve medo de ser imperfeito. E eu espero que os meus filhos tenham metade do orgulho que eu tenho de você, e gratidão por todos os ensinamentos. Obrigada, filha. Obrigado, eu também te amo muito, até o impensável. Eu quero também enviar um abraço especial, um beijo muito especial para a Carol, minha filha psicóloga. Eu sou apaixonado também pela Claudinha, a minha filha mais nova. Bom, a Claudinha é doce, que está me assessorando. Eu não entendo muito de tecnologia, ainda me estranho quando tenho que entrar no mundo digital, mas a mente humana é muito mais difícil do que qualquer tecnologia. Todos os dias nós temos que aprender que ser feliz é você abraçar mais e julgar menos, é elogiar mais e criticar menos, é você dar tantas chances quantas necessárias. Ser feliz é você sentir o cheiro da terra molhada, olhar para o seu filho ou para a sua filha e dizer: aonde eu errei e não soube. Olhar para a sua esposa, a sua parceira ou parceiro e dizer: o que eu posso fazer para te tornar feliz? Ser feliz é você começar todos os dias aplaudindo a vida, mesmo quando o mundo desaba sobre você. E eu não passei uma vida isenta de dores, de estresse. Vocês sabem, como escritor e como psiquiatra, fazendo mais de 20 mil sessões e atendimentos psiquiátricos, eu falei das minhas dores, falei das minhas perdas, falei das minhas lágrimas, inclusive daquelas que eu não tive coragem de encená-las no teatro do rosto. E falei isso para a Camila. Por exemplo, eu contei para ela que eu era a segunda nota da classe no ensino médio, só que de baixo para cima. Eu era desconcentrado, uma mente que não se conectava com o sistema escolar, curricular, onde se ensina só matemática, física, química, de maneira fria, mas não se ensinava as dores, perdas e frustrações dos pensadores que produziram conhecimento. Bom, eu não era conectado com esse sistema curricular. E então eu era péssimo para reproduzir perfeitamente os dados da escola.
E quando eu perguntei para os meus amigos o que eles querem ser, e eles reunidos falaram, um queria ser odontólogo, outro agrônomo, outro professor, com muita dignidade. E eu falei assim para eles, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Aí eu percebi que se você depender das pessoas ao teu redor para realizar os seus sonhos, você vai perder, porque as principais decisões são de foro íntimo. Não espera aplausos das pessoas. Depois do silêncio, vieram as vaias, as risadas. Como o Augusto vai ser o médico e o cientista? Mas as dores podem nos transformar em campeões. Não campeão para ser acima dos outros, mas em pessoas que fazem das lágrimas sabedoria. E eu contei isso para a Camila. E eu disse para as minhas filhas, naquele momento cálido, naquela experiência onde ninguém acreditava em mim, eu falei, bom, já que ninguém acredita em mim, eu vou apostar em mim. Eu vou estudar. E estudei muito, cerca de 14 horas por dia. Entrei na faculdade de medicina. E na faculdade de medicina eu era um estudante diferente da média, porque eu questionava os meus professores. Às vezes eles ensinavam um tema de psiquiatria, filha, e eu escrevia de maneira diferente, porque eu tinha consciência crítica. E já no segundo ano, passei por outra crise, segundo para o terceiro ano, experimentei a dor de um estado depressivo. E eu percebi que o sofrimento mais dramático são aqueles que as palavras não conseguem expressar. Ou a dor me construía ou me destruía. E eu usei a dor para me construir e comecei a escrever uma nova teoria. Que foi tão ingênuo o processo, mas foi ousado. Como eu construo pensamentos? Porque eu não sou líder de mim mesmo? Porque eu não protejo minha emoção? Porque sofro por antecipação? Porque sou carrasco de mim e cobro demais de mim? Isso fazia com que minha ansiedade aumentava muito e também meu estado depressivo. E eu contei isso para a Camila e para as minhas outras filhas e elas aprenderam a não ter medo da vida, ter medo, sim, de não vivê-la de maneira intensa e inteligentemente. Não, e essas conversas que nós estamos tendo nesse momento, ela é muito próxima do que nós fazemos na nossa rotina diária, né, pai? Porque a maioria das famílias, o diálogo está morrendo, porque as pessoas elas querem os mesmos filtros do Instagram, das redes sociais, nas suas relações mais íntimas, e isso não funciona. Rasgar o coração, se mostrar como uma pessoa imperfeita, muitos pais têm medo de serem imperfeitos, de falar que tirou uma nota mais baixa, porque isso vai desencorajar o filho a estudar. Pelo contrário. Até perder a autoridade, né? Exatamente. Quando você não abre o seu coração e fala das suas falhas, você aumenta o nível de ansiedade do seu filho, e o sentimento de inferioridade, e ele se sente diminuído em relação a você. E toda vez que há o sentimento de inferioridade, diminui a produtividade, diminui a capacidade de se reinventar, a capacidade de sair do lugar que você está. Então, nós precisamos entender que a gestão da emoção e a gestão da ansiedade, ela precisa acontecer quando se tem a consciência de que nós somos imperfeitos, de que a vida e as pessoas não vão atender a expectativa que nós colocamos na medida que nós muitas vezes achamos que merecemos. Até mesmo porque eu gostaria de falar para vocês, eu até falei um pouco com meu pai antes de nós começarmos. Primeiro, definimos que a ansiedade, a todos vocês que estão nos assistindo, ela é maravilhosa. A ansiedade, ela é o que nos tira do lugar onde nós estamos. É por conta dela que nos dá aquela energia e essa necessidade de buscarmos novas oportunidades, de construirmos uma nova carreira, de buscarmos novos sonhos, de nos reinventarmos. O problema não está na ansiedade, está na má gestão da ansiedade por conta da síndrome do pensamento acelerado. Como o meu pai sempre fala, e nós falamos disso há mais de 10 anos no programa Escola da Inteligência. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é maravilhoso, mas pensar demais aumenta os níveis de ansiedade, aprisionando o eu no circuito fechado da memória, fazendo com que você, por mais brilhante que possa ser, com N oportunidades que a vida pode te oferecer, você fica encarcerado dentro de si mesmo. Então, nós precisamos entender que às vezes você fala assim, não, eu sou ansioso, eu sou estressado, porque meu marido deixa o sapato no meio da sala todo dia quando ele chega do trabalho.
Eu quero perguntar para você, é o sapato no meio da sala? Ou é porque você, toda vez que ele coloca, você sente, ele não gosta de mim, ele não vê tudo que eu faço, ele não sabe que aquilo é importante, eu já falei tantas vezes, você se sente diminuído. Será que tem a ver com o comportamento do outro ou o que o outro faz você se sentir? Às vezes você fala, ah, não, Camila, mas eu sou ansiosa, porque quando eu me olho no espelho, eu não estou com o corpo que eu gostaria, eu não tenho o seio que eu gostaria, a minha cintura não é como eu gostaria. Tá, você sabia que as modelos têm 3 vezes mais chances de desenvolver um transtorno mental do que as, entre aspas, normais? Elas não deveriam ser mais felizes? Elas não deveriam ser menos ansiosas e mais satisfeitas com o seu corpo? Deveriam, mas não são. Porque, na verdade, a ansiedade tem menos a ver com os estímulos externos e mais a ver com como nós lidamos, interpretamos e gerenciamos a nossa emoção. Por isso que a gestão da emoção, que nós falamos, tanto meu pai fala, nós falamos no programa Escola da Inteligência, é fundamental. Não adianta você tirar as variáveis. Hoje você está sem o estresse do trânsito e você está mais calmo. Você talvez esteja sem estresse do seu chefe e você está mais tranquilo. Muitas vezes não. Não é o estímulo somente, mas é aqui. E é deste universo psíquico que eu gostaria, pai, que você falasse para que as pessoas entendessem que a nossa falta de gestão não é uma justificativa do mundo não ser como nós queremos, mas essa má formação do eu como líder do teatro psíquico. Parabéns, muito parabéns. Eu quero dizer para você, em cima do que você disse, que a ansiedade saudável, ela é importantíssima. A ansiedade que você abordou nos motiva, nos anima, nos faz nos reinventar, ir atrás de novos sonhos, novas amizades, fazer com que você dê respostas inteligentes nas situações estressantes. Essa ansiedade faz parte da história existencial do ser humano. Agora, existem as ansiedades, os vários tipos que são doentios, por falta de gestão do eu, como você disse. O eu representa a capacidade de escolha, e ele tem de escolher ser uma pessoa mais calma, paciente, tranquila, generosa. O eu representa a identidade básica, a consciência crítica, e nós temos de nos conscientizar que a nossa mente não pode ser terra de ninguém. Nós podemos e devemos impugnar pensamentos perturbadores. Por exemplo, quem sofre pelo futuro faz o velório antes do tempo, infecta o presente, que é o único momento em que é possível ser feliz, relaxado e realizado. Deixa-me falar, aproveitando, para todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo, sobre os vários tipos de ansiedade. Existe a síndrome de burnout, que é o estresse profissional. Pressões, metas, cobranças, autocobranças. Além da síndrome de burnout, nós temos a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que dá às vezes boca seca, ou salivação excessiva, suor excessivo. Tem pessoas que ruminam pensamentos perturbadores e além de outros sintomas psíquicos e psicossomáticos, uma mente muito agitada. Existe o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que também é um tipo de ansiedade. São pensamentos fixos, por exemplo, que vai morrer, ou que vai infartar, ou que vai desenvolver um câncer, ou então mania de limpeza, preocupações excessivas com higiene. Claro, hoje nós temos que ter higiene, até um pouco de hipocondria nessa Covid-19 é bom. Nós não podemos abaixar a guarda, tá certo? Nessa epidemia nós temos que ser muito sérios, porque ela realmente é uma epidemia e é uma infecção que pode provocar na orofaringe destaque no pulmão, casos graves. Por isso, nós temos que sempre considerar que temos que ter medidas preventivas. Lavar bem as mãos, se você for sair, por favor, coloque uma máscara, não toque em maçanetas, sem você depois passar álcool gel ou lavar com sabão e assim por diante. Todas as medidas que vocês já sabem. Bom, então TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é um tipo de ansiedade também. A síndrome do pânico, que é uma sensação súbita e iminente que a pessoa vai morrer ou desmaiar. Ou seja, é uma sensação onde que o cérebro vive o teatro da morte. Você está ótimo de saúde, não tem nenhum problema físico, cardiovascular, pulmonar, mas de repente detona o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, abre uma janela killer ou traumática, que tem a possibilidade de morrer ou desmaiar. O volume de tensão faz com que o terceiro fenômeno, a âncora da memória, feche o circuito. Naquele momento, o cérebro entra em estado de alerta.
Nós temos mais de 80 bilhões, cerca de 86 bilhões de células neuronais. Entra um estado de alerta com a possibilidade de morrer ou desmaiar vexatoriamente em público. Isso gera sintomas psicossomáticos como taquicardia, aumento da frequência respiratória ou falta de ar, suor excessivo e um estado de desespero quase que incontrolável. Essa é a síndrome do pânico, mas pode ser controlada. O ser humano pode reeditar as janelas killers que financiam os ataques de pânico. Em destaque se tiver atores coadjuvantes como antidepressivos e tranquilizantes como auxiliares no processo do eu como autor da própria história. E além disso, filha, vamos falar agora da síndrome do pensamento acelerado, que é uma síndrome que eu descobri e descrevi. Como você disse, pensar é bom, mas pensar excessivamente é um caos. Quem pensa demais pode gastar energia para 2, 3 ou 10 braçais. E hoje, as crianças, com excesso de tecnologia digital, com excesso de informação. Vejam bem, um jornal como o Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, ou The New York Times, tem mais informações que um ser humano médio adquiria durante a sua história de vida, 40, 50 anos no passado, ou 70, 80 anos de vida, a média hoje. Imagine a quantidade de dados que tem num jornal, num periódico. E quando o ser humano ele tem contato com tantas informações, há um biógrafo inconsciente no cérebro, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, que arquiva essas informações e satura o córtex cerebral, levando a uma hiperaceleração de construção de pensamentos. O gatilho dispara excessivamente no córtex cerebral, abre múltiplas janelas e nós começamos a passear por esses arquivos e produzir uma quantidade de pensamentos jamais vista na história, pelo menos coletivamente, gerando uma série de sintomas que eu gostaria, inclusive, que você falasse sobre esses sintomas. Você que já tem uma experiência, que tem treinado tantos psicólogos e milhares de educadores, e as consequências também nas crianças e adolescentes. Nós temos, como fruto da síndrome do pensamento acelerado, vamos fazer um teste aqui, ó. Nós vamos falando, quem tiver esses sintomas, coloca coloca uma mãozinha, para nós vermos que níveis de saúde emocional vocês estão tendo em gestão da emoção. Quem acorda cansado? Deixa eu ver, quanta gente está acordando cansado? Sofre por antecipação. Eu já vi um monte de falando, enquanto você estava falando, eu sofro por antecipação. Dores de cabeça, dores musculares, quedas de cabelo, dificuldade para dormir, irritabilidade com pessoas lentas, que na verdade toda pessoa que tem a síndrome do pensamento acelerado quer ter outra pessoa pilhada do seu lado, né? Não é que as pessoas sejam lentas, é que as pessoas são aceleradas demais. Doutor, eu casei com uma pessoa muito lenta. Minha filha, se você escolher uma pessoa muito lenta e difícil para viver, você não deve ser tão fácil. Paciência, relaxe. Não queira que as pessoas tenham o mesmo ritmo que você. Caso contrário, você vai se estressar muito e vai acelerar e vai causar ansiedade nos outros. Quem anda esquecido? E quem anda esquecido? O esquecimento, às vezes você fica brigando com o seu cérebro. Mas eu ando muito esquecido, eu esqueço onde coloquei a chave, eu esqueço até de ir na casa da sogra, brincadeira à parte. Por que o esquecimento? O esquecimento, na verdade, é uma proteção do cérebro. É como se o nosso organismo estivesse dizendo o seguinte: tudo que você está pensando eu não dou conta. E o cérebro, para nós não surtarmos, ele se desliga de algumas áreas para preservar a nossa atividade mental. É um alerta do nosso cérebro, dizendo assim: olha, está na hora de você rever as suas escolhas. Está na hora de você estabelecer prioridades. Está na hora de você relaxar e contemplar mais o belo. E a síndrome do pensamento acelerado, queridos, ela é a porta de entrada para muitos transtornos psicológicos e psiquiátricos. Vocês sabiam que 3,5 bilhões de pessoas, segundo pesquisas, vão desenvolver um transtorno psiquiátrico, depressão, síndrome de pânico, anorexia nervosa, entre outros transtornos? Esse é um vírus que tem acometido a sociedade moderna e que nós temos alertado de que nós precisamos ter uma higienização mental. Não é aconselhável nessa quarentena, nesse momento que nós estamos vivendo, o tempo todo higienizarmos as nossas mãos,
mas existe uma higiene que você precisa fazer diária. Com a Covid ou sem a Covid, você precisa fazer, que é a gestão dos pensamentos. Quando vem um pensamento negativo, quando vem uma angústia, quando vem um sofrimento por antecipação, o eu não pode ser plateia. E sabe por que as pessoas estão adoecendo? Nós temos falado porque o eu é plateia. Ele fica sentado enquanto o pensamento negativo perturba. E quando a emoção fica angustiada. E ele se sente vítima das circunstâncias. Pai, essa técnica que você desenvolveu e que tem assim ajudado não só os adultos, as crianças. Você percebe a criança de 8 anos, 7 anos, já consegue entender o poder do DCD. E eu queria que você falasse sobre ele, porque ele assim é poderoso. É realmente tirar o eu da plateia, trazer ele para o palco para que ele possa escrever a sua história e não ser vítima apenas das circunstâncias. Eu vou comentar. Parabéns, viu? A sua colocação foi bem precisa. E eu ensinei vocês, desde a mais tenra infância, a aplicar essa técnica de gestão de emoção chamada DCD, duvidar, criticar e determinar. E antes de comentá-la, eu gostaria de dizer que a educação mundial, ela, em tese, está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Mesmo Harvard, Cambridge, Oxford, MIT, e tantas outras universidades, de Tóquio, de Paris, de Taiwan, enfim, também da China, China socialista, essas universidades, elas preparam os alunos para desenvolver habilidades técnicas, mas não preparam os alunos para serem protagonistas da sua própria história. E isso é muito sério. Você ensinar os alunos a entender matemática, numérica, mas não a matemática da emoção, onde dividir é diminuir. Ou seja, na matemática numérica, se você divide, você diminui. Mas na matemática da emoção, se você divide, você aumenta. Se você divide suas lágrimas, suas perdas, suas dificuldades, você aumenta a capacidade de superação. Na física, ação gera reação. Mas na física da emoção, quando você reage pelo fenômeno bateu, levou, isso é um problema. Toda pessoa que diz para mim, Dr. Cury, eu não levo o desaforo para casa. Eu respondo, claro, você é um desequilibrado, você não leva para casa física, mas leva para a sua casa mental, porque o fenômeno RAM, registro automático da memória, arquivou aquela reação superdimensionada que você teve quando alguém te contrariou, o seu tom de voz elevado, a sua crítica excessiva, sua reação exasperada. Então, cuidado, não seja impulsivo. E você tem de entender que também, não apenas a física da emoção, ela implica em que você faça o silêncio proativo. Se alguém te ofendeu, tua paz vale ouro. O resto é pouco significativo. Se alguém te contrariou, você não é obrigado a comprar aquilo que não te pertence. O teu eu tem de ser um consumidor emocional responsável. Mas em que universidade os universitários, em que escolas as crianças e adolescentes aprendem a ter um eu que é um consumidor emocional responsável? Infelizmente, fora as escolas da inteligência, que as escolas estão aplicando o programa da Escola da Inteligência, eu não tenho ouvido, quizás eu tivesse ouvido, de escolas que estejam ensinando as suas crianças e adolescentes a ter um eu que não compra aquilo que não lhe pertence. As crianças e adolescentes, bem como os universitários e os pós-graduandos, ficam anos, décadas, sentados diante de uma exposição de conhecimento, mas não aprende nada a ter o conhecimento do psiquismo, onde seu eu se torna líder de si mesmo. Então, por favor, não compre aquilo que não lhe pertence. Como a Camila falou, 1 em cada 2 pessoas, ou mais de 3 bilhões de seres humanos, tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. E se você considerar a síndrome do pensamento acelerado como também um transtorno, em destaque quando apresenta os sintomas que a Camila falou, como sofrimento por antecipação, dificuldade de conviver com pessoas lentas, reitero, dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, dificuldade de dormir, que o sono é o motor da vida. Você pode brigar com o mundo e sobreviver. Se você brigar com o teu sono, você vai perder. Ninguém consegue... Isso que você está falando é tão importante, eu queria só fazer uma observação sobre o sono e os aparelhos eletrônicos. Pessoal, está conseguindo me ouvir melhor? Estavam dizendo que meu som estava ruim. Alguém pode confirmar se está melhor o som?
Bom, o que eu gostaria que vocês tivessem clareza? Que o sono, ele precisa ser preservado. E para o sono ser preservado, você precisa, todas as pesquisas comprovam que 30 minutos antes de você se deitar, você não pode ficar com a luz pulsante azul que advém dos aparelhos eletrônicos, seja da televisão, smartphone e assim por diante. Nós precisamos entender que saúde emocional, saúde mental tem a ver com escolhas. Você não faz essa escolha só agora nessa live. Agora eu vou mudar, eu vou ser menos ansioso, eu vou ser mais relaxado, eu vou sofrer menos por antecipação. A escolha que você fez hoje não serve para amanhã. Amanhã você vai ter que fazer outras escolhas inteligentes e saudáveis. Então, por favor, tenha um compromisso com o seu sono. Quando não fica até tarde nas redes sociais, não fica até tarde no Netflix, porque você vai prejudicar a produção de melatonina, que é o hormônio que induz o sono e que abastece a psique para que amanhã você possa acordar disposta para interagir, para Então, é muito importante que todos nós possamos entender que, como meu pai está colocando, o sono é fundamental, a alimentação e a prática do DCD pode fazer uma diferença grande na vida de cada um de vocês e no desenvolvimento emocional. Então, você duvida de cada pensamento perturbador. Então, deixa eu explicar a técnica. Eu expliquei alguns fenômenos anteriores porque eu achei muito importante. Bom, a técnica do DCD eu a desenvolvi no processo psicoterapêutico, mas ela é uma técnica psicopedagógica e de gestão da emoção. Em primeiro lugar, a dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. Ninguém desenvolveu brilhantes ideias se não aprendeu a duvidar das suas falsas crenças, duvidar da baixa autoestima, do seu sentimento de incapacidade e que poderia ir muito mais longe. Então, a dúvida é muito importante e, psicoterapeuticamente, você tem de duvidar de tudo aquilo que te controla e é doentio. Duvidar que você não consegue ser amado, querido, abraçado, que você não consegue brilhar no teatro social. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. Reitero, dúvida na filosofia, crítica na psicologia. Todos os dias, o meu eu, que representa a capacidade de escolha, como você disse, tem de escolher ser uma pessoa mais relaxada, tem de escolher contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Porque ainda que você possa morar num palácio, você vai se tornar um miserável. Ainda que você tenha sucesso intelectual, seja um PhD de uma área, um grande cientista, vai asfixiar teu prazer de viver se o teu eu não criticar todos os dias pensamentos perturbadores. Principalmente quando você rumina perdas, mágoas e frustrações, quando você chafurda nas lamas das preocupações ou quando você antecipa o futuro e desenvolve uma agenda onde tem medo e angústia por aquilo que não aconteceu. Então, o passado, o futuro e o presente, ele deve ser bem trabalhado por você. Não macule o seu presente. É um único tempo em que você pode ser feliz, relaxado e realizado. Critique todos os dias. Nos primeiros segundos, quando você desenvolver uma emoção angustiante, uma emoção depressiva, uma emoção autopunitiva e um pensamento perturbador. Critique. Como? No silêncio da mente. Eu discordo, eu confronto, eu impugno, como um advogado de defesa o faz no fórum. Você, com a sua própria capacidade, faz uma revolução no teatro da sua mente. E a terceira parte dessa técnica é a determinação ou decisão estratégica. Você tem de decidir ser uma pessoa feliz, tranquila e serena. Há um lugar que você não pode ser pedinte. Há um lugar que você não pode ter uma servidão. É na sua mente. Você tem de decidir todos os dias quem você quer ser. Tem de decidir brincar mais, ser mais leve, dar risadas de vez em quando da sua estupidez. Tem de decidir dar risadas de alguns erros suportáveis da sua esposa ou do seu marido, do seu parceiro ou parceira. Sabe, Camila, tem pessoas que me falam, tá difícil suportar conviver com meu marido, com a minha esposa ou com meus filhos. Eles são muito agitados. Gente, a frase, a tese da gestão da emoção toda mente é um cofre.
Não há mentes impenetráveis, há chaves erradas. Às vezes, o cofre mais hermético, a pessoa que aparentemente é mais difícil, radical, você abre com uma pequena chave. Talvez mudando a pauta. Ao invés de criticar, você todos os dias celebrar acertos. Dizer, puxa, como é que você foi calmo? Mas o teu marido é ansioso em 99% do tempo. Mas naquele cálido momento em que ele foi calmo, se você aplaudir, talvez ele vai dizer, essa não é minha esposa. Se ele surpreender, você acertou. E o fenômeno RAM, registro automático da memória, o biógrafo do cérebro, vai registrar uma janela light. E se todos os dias você usar pequenas chaves, onde você elogia, onde você aplaude, teu marido, tua esposa, teus filhos, teus colaboradores, você, portanto, vai reurbanizando a paisagem da memória. Você vai transformando o deserto num jardim. Eu gostaria até que você comentasse algo nesse sentido. E isso é tão poderoso na gestão da emoção, quando nós aplicamos o duvidar, criticar e determinar. Entendemos que o pensamento não é inocente. Tem pessoas que são espectadores e se vitimizam diante dos pensamentos como se não tivesse nada, estivesse de mãos atadas para fazer qualquer atitude. E eu digo para você, o seu eu, ele precisa ser livre. Aqui dentro, você pode estar preso num apartamento nesse momento e ter uma mente livre. Ou você pode estar num parque aberto de São Paulo e se sentir prisioneiro. Porque a prisão, muitas pessoas são prisioneiras dentro de si mesmos. Então, toda vez que você aplica o DCD, nós chamamos de arborização da cidade da memória. Você vai construindo janelas lights. O fenômeno RAM, que é o registro automático da memória, ele registra cada pensamento saudável, cada elogio, cada contemplação de belo que você faz, cada crítica que você faz a um pensamento perturbador, a uma angústia, que ninguém te valoriza, que você não é capaz, que todo mundo é melhor do que você. Quando o seu eu entra em cena, você vai criando o que nós chamamos de janelas paralelas. E essas janelas paralelas, elas ressignificam a maneira como você vê o mundo, a maneira como você interpreta o teu filho, a maneira como você se relaciona com o seu parceiro, a maneira como você se vê no espelho. Se nós não assumirmos o protagonismo da gestão da psique, nós vamos ficar à mercê da opinião do outro, do padrão de Gisele Bündchen de beleza, do reconhecimento que não veio no trabalho, da falta de valorização que você acha que às vezes o seu filho não tem por você. Queridos, o seu eu não pode ser passivo. O seu eu precisa ser um grande construtor de janelas lights. E a minha pergunta para você: você gasta mais tempo elogiando ou reclamando? Você gasta mais tempo se sabotando, se angustiando ou contemplando? Você gasta mais tempo tendo pensamentos de conteúdo negativo ou pensamentos saudáveis? Cada pensamento, cada ideia é uma construção de janelas. Ou você constrói as janelas killers, que no inglês significa, isso da teoria da inteligência multifocal, significa assassinas, ou seja, janelas que perturbam a mente, que angustiam e que asfixiam e encarceram o eu dentro de si mesmo. Ou você constrói janelas lights, que liberta o imaginário, que faz com que você mude a paisagem, que você veja além, sabe aquele comportamento que te irrita? Você vê um charme, como meu pai diz, vê um charme nos defeitos dos outros. Então, quando nós tiramos esse eu, de ser vítima de si mesmo, e você traz para o eu essa construção de janelas saudáveis, você vai perceber que nesse exercício diário, porque isso não é uma live de autoajuda, que você vai, nossa, agora a minha vida mudou. Não, não mudou, mas ela pode mudar. Se você uma live de divulgação científica. Uma live de divulgação científica. Divulgação científica, levando essa ferramenta para dentro da sua vida diária, todos os dias. Eu quero construir janelas lights. E não só construir janelas lights em você, construir janelas lights no teu filho,
construir janelas light no seu parceiro, construir janelas light no teu cliente. A reclamação, ela rouba energia do cérebro. E o que nós temos presenciado é que as pessoas estão esgotadas psiquicamente, porque têm usado a energia mental de maneira equivocada. E eu gostaria, pai, que você falasse um pouquinho sobre a GEI, porque a GEI, ela tem roubado a energia emocional de maneira equivocada, fazendo com que o nosso eu não tenha energia para criar, inventar, se relacionar, contemplar o belo, porque nós empregamos a energia mental de maneira equivocada e inadequada. Bom, parabéns. Vocês viram que o sonho de um pai é que os seus filhos, ou de um mestre, é que os seus alunos o superem. Acho que a Camila está me superando. Parabéns. Como é que chama o seu canal, filha? Camila Cury Oficial no Instagram, e lá vocês encontram todos os meus vídeos e o canal que nós estamos fazendo no YouTube também. Espero contribuir um pouquinho para a sua família e para os seus relacionamentos, para a sua vida pessoal. É sempre uma alegria. E pai, fala de GEI, porque olha... GEI, eu tô com meu marido, eu lembro você falando. Cuidado com a GEI, filho. Não gaste energia. GEI significa... Eu quero que todas as pessoas que estão nos ouvindo e vendo repitam, tá? O índice da própria sigla. GEI. G-E-E-I. Gasto de energia emocional inútil. Grande parte das pessoas gastam de maneira inútil e irresponsável a energia mental, a energia cerebral. Por isso, muitas pessoas estão desenvolvendo virose mental. Uma coisa é a virose pelo Covid-19, que é séria, que temos que nos precaver. A outra coisa, nessa quarentena, é que as pessoas estão descobrindo, elas mesmas estão descobrindo que elas são tensas, têm baixo limiar para suportar frustrações, pequenos problemas têm um impacto muito grande, tem a necessidade neurótica de mudar os outros. Você quer ver uma atitude que gasta energia emocional de maneira inútil e irresponsável, índice G alto, é querer mudar os outros a ferro e fogo, ser um Deus. Repitam comigo, ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Toda vez que você tenta mudar alguém, você ultrapassa os limites dos direitos humanos. Até porque o pensamento, ele é virtual, a emoção é real, mas o pensamento é virtual. Você não consegue mudar o outro porque o teu pensamento é ineficaz para reeditar as janelas do córtex cerebral, janelas traumáticas ou killers das pessoas, que geram impulsividade, que geram repetição dos mesmos erros, comportamento alienante, ou impaciência, intolerância. Se é virtual o pensamento, e ele é virtual porque você, por exemplo, pensa no futuro, o futuro inexiste, você na virtualidade constrói ambientes, circunstâncias, uma plasticidade construtiva enorme, isso só é possível na esfera da virtualidade. O passado é irretornável, mas chafurdamos na lama das frustrações, porque na esfera da virtualidade resgatamos o passado e infectamos o presente. Então o pensamento é virtual, ele dança, constrói, nos torna um diretor de cinema mais criativo do que o melhor de Hollywood. Só que fazemos na nossa mente um filme de terror. Porque nós não conseguimos gerenciar os pensamentos de maneira inadequada e aumentamos demais o índice G, gasto de energia emocional inútil. O pensamento é perturbador, ele é virtual, mas a emoção entra pagando caro. Por exemplo, se você olha diante do seu espelho e diz que você não é uma pessoa bela, bonita, você está indo contra a tese de que beleza está nos olhos de quem vê. O pensamento é virtual, mas quando a emoção entra bancando, dando crédito, vivenciando de maneira atroz essa autopunição, você paga caríssimo e forma janelas traumáticas ou killer e vai desertificando o córtex cerebral, formando cárceres mentais, como a Camila falou. E isso é muito sério. Então, elevar o tom de voz quando alguém está diante de você. Na verdade, para preservar o índice GEI, para não expandi-lo e aumentar o índice GEL
gasto de energia emocional útil, útil, G-E-E-U. Você tem que abaixar um tom de voz. Número 2, você não pode ser uma pessoa repetitiva. Quem repete 2 vezes a mesma coisa é o quê, Camila? É um pouco chato. É chato. E 3 vezes? É muito chato. E 4 vezes ou mais? Insuportável. É insuportável. E há milhões de casais insuportáveis. Eles estão na mesma casa, inclusive nessa quarentena, mas é difícil de suportar um ao outro, porque são corretores de erros, apontadores de falhas. Reitero, quem é um apontador de falhas está apto para consertar máquinas, não para construir relações saudáveis, leves e tranquilas. Outra tese importante que aumenta o índice GEI é você ter a necessidade ansiosa de que o mundo gravite na sua órbita. Você não é Deus, você é um ser humano. Deixa as pessoas serem como elas são. Você não pode mudá-las, mas elas podem se reciclar se você mudar a agenda. Lembre-se que eu disse, mudar a era, da era do apontamento de erros para a era da celebração dos acertos. Da era da informação para a era do eu como gestor da mente humana. Se você ensiná-las a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar, certamente elas vão ter uma arma poderosa, como a Camila falou, para reeditar janelas traumáticas ou killers, ou para construir janelas light paralelas ao redor do núcleo traumático. Existe um cárcere no seu cérebro, ou vários cárceres, mas ao redor você constrói jardins, ou seja, áreas de escape que neutraliza a impulsividade, a agressividade, a autopunição, a impaciência, a tolerância, o humor depressivo e assim por diante. Então, se ensinar a técnica do ECD, você não muda, mas ele ou ela pode mudar. E se você entender que as pessoas são imperfeitas, e você é imperfeito, e que é muito bom conviver com pessoas imperfeitas, sem a necessidade neurótica de querer mudá-los, vendo um charme nos seus defeitos, então vai ser agradável conviver em sociedade. O teu marido vai deixar de ser uma pessoa difícil, ansiosa, complicada, ou a tua esposa vai deixar de ser uma pessoa irritadiça, tensa e com a necessidade de querer que o mundo corresponda às suas expectativas. Você vai começar a ver o encanto, a beleza inenarrável que está nas pessoas ao seu redor. E o amor inteligente vai começar a ser cultivado, como nas mais belas primaveras. Não, pai, isso é tão profundo e é algo que nós aplicamos tanto na nossa gestão familiar, nos nossos relacionamentos. E é impressionante como nós somos mal formados aonde empregar a nossa energia emocional. Eu, como gestora, eu preciso ter muita estratégia ao empregar a minha energia financeira. Eu tenho que ser responsável, eu tenho que saber investir, eu tenho que saber poupar, eu tenho que saber os meus gastos fixos. E eu quero dizer para cada um de vocês que mudar dá trabalho e gasta energia. Então, muitas pessoas me procuram e falam, Camila, eu me sinto frustrada porque eu quero ser menos ansiosa, eu quero ser mais relaxada, eu quero ser menos crítica, eu quero ter mais autoestima, mas eu não consigo. É mais forte do que eu. E sabe por que muitos de nós têm a sensação de que morre na praia? É porque nós gastamos a nossa energia aonde nós não deveríamos. E nós não nos sobra energia para aplicarmos, mudarmos, investirmos no nosso relacionamento, investirmos na nossa autoestima. Viver uma vida mais leve. Viver uma vida mais leve. Dar risadas de alguns defeitos nossos e dos outros. Exatamente. Sabe aplaudir mais. No meio da sala, faz 20 anos que você é casado com um homem, faz 20 anos que ele deixa o sapato no meio da sala, ou que ela não lava a louça do jeito que você gosta, ou que a pasta de dente não tá fechada como você acha legal. Ou a temperatura do ar-condicionado. Ou o teu filho que coloca a roupa de suja do lado do cesto e não dentro do cesto. Cada um de nós tem aquilo que rouba a nossa energia. E nós, às vezes, gastamos tanto tempo ruminando, nos angustiando, o que é puro jeito. Você sabe que não vai mudar. Você já reclamou 1 milhão de vezes e você sabe que o cenário não muda e você ainda continua sem proteção da emoção. Sabe por quê? Porque o teu eu se sente vítima.
Eu quero que a partir de hoje, toda vez que você entrar numa discussão, ou toda vez que você entrar numa chateação, você pergunta para si mesmo, vale a pena? Vale a pena? Às vezes você vai chegar à conclusão que você vai gastar menos energia se você simplesmente pular o sapato. Ou se simplesmente você mesmo pegar o sapato e tirar do lugar. E saber que ninguém dá o que não tem. Então, quando você protege a sua emoção, você para de gastar energia com aquilo que é inútil. Claro que tem coisas que nós devemos falar, que nós devemos corrigir, que nós devemos apontar, mas tem coisas que dá para passar. Você tem razão, Camila. E só para concluir, pai, ainda mais nessa quarentena, que nós estamos expostos o tempo todo juntos, as pessoas estão cansadas. Porque a gente acaba se pegando a detalhes. E aí tá todo mundo vendo o elefante num pontinho branco. Então, vamos aprender a gastar energia aonde é útil e não aonde é inútil. É uma escolha. O seu eu precisa aprender a escolher. E todas as escolhas têm perdas. Parabéns. Todas as escolhas têm perdas. Se você quer ganhar o essencial, tem de perder o trivial. Se você quer ganhar o coração, você tem de aprender que vale a pena perder algumas discussões por coisas tolas. Claro que existem erros estruturais. Esses erros jamais devem ser tolerados. Uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva, uma pessoa abusadora, uma pessoa que tem a necessidade neurótica de impor suas ideias a ferro e a fogo. Mas existem erros colaterais, maneirismos, dificuldades que são suportáveis. Existem comportamentos que, se você, como a Camila disse, que se você olhar com outros olhos, também você os tem de outras maneiras. E que é muito bom a gente aprender a perceber que lá dentro existe casais, existe parceiro ou parceira, existe filhos, existe colaboradores incríveis, desde que os erros não sejam estruturais, os erros sejam colaterais, suportáveis, capazes de você dar um ombro para chorar e outro para apoiar, e não ter a necessidade ansiosa de criticar, a necessidade neurótica de querer que as suas ideias prevaleçam, impor as ideias e não expô-las, é um erro muito sério. Eu quero te pedir para você realmente pensar que tipo de relação eu estou construindo. Estou construindo uma relação leve, rica, estou construindo uma relação onde o amor está sendo impulsionado, um amor inteligente, onde eu aplaudo os acertos todos os dias. Eu estou construindo uma relação onde eu invisto nos sonhos, nos projetos, onde eu presto atenção no que ela gosta ou no que ele gosta e vou agradá-los de maneira inteligente ou agradá-los de maneira solene. Por exemplo, eu trago flores fora de data. É fácil uma pessoa, um galanteador, comprar flores numa data esperada, primeiro dia, rememorando o primeiro dia, o primeiro encontro, ou data de casamento, ou data de aniversário. Mas o melhor da festa emocional é você surpreender, ter atitudes nunca antes tidas. Você dá flor fora de data. Bom, não dá para você comprar na floricultura agora, mas dá para você fazer um desenho de uma flor num papel e mostrar para quem você ama. Olha, há muitas flores que estão nos jardins, nas florestas. Eu não sou um bom pintor, mas eu desenhei uma flor para alguém que eu amo muito, que é a minha flor. Muito obrigado por você existir. Ô, pai, por favor. E se a flor não vier? E se a flor não vier? Eu brinco. Às vezes a flor não vem, sabe? E aí você se sente frustrado num relacionamento porque o outro não te dá flores, porque as pessoas não te valorizam. E eu brinco nas minhas palestras, mas é com um tom de verdade, é que se flor é importante para você e ninguém ainda te deu flores, passa na floricultura quando passar a quarentena
e compre um buquê lindo e leve para casa. E perguntarem para você quem é que te deu, você diga, olha, uma pessoa muito especial, sabe? Às vezes a gente fica na expectativa que as pessoas vão suprir as nossas carências. Às vezes o retorno não vem. É importante nós fazermos a nossa parte. Mas como meu pai disse, ninguém muda ninguém. E talvez o outro não tenha aquilo que você deseja para dar. Então, você vai precisar ter estratégia. E quando você aprende a se acariciar, quando você aprende a esperar menos dos outros e a se cuidar e se amar, você vai entender que a felicidade ela se encontra aqui dentro e não tanto na expectativa do outro. Por isso, cuidado com as relações do Instagram, viu? Porque tem adoecido e gastado energia. Você vê todo mundo feliz, todo mundo romântico, mas aquilo é um recorte da realidade. É importante a gente parar de ficar idealizando a vida dos outros e começar a investir na nossa vida, na nossa relação e na nossa autoestima. Porque as pessoas que estão ao nosso redor são nossos verdadeiros heróis. Eles são de carne e ossos, têm suas dificuldades, seus problemas, mas é a pessoa que nós escolhemos para dividir a nossa história. São os nossos filhos, agitados, tensos, querem muito, às vezes não reconhecem o valor dos pais, que eles adiaram sonhos para que eles sonhassem, deixaram de dormir para que eles dormissem. Sim, muitos, milhões de filhos não reconhecem a grandeza dos seus pais, mas são seus heróis, são as pessoas reais. E se você começar a aplaudir comportamentos, se você perguntar sobre os seus sonhos e os seus pesadelos, quais são os seus medos e as suas expectativas, se você falar como eu falei para as minhas filhas, das suas dores, suas perdas, das lágrimas que você chorou e não teve coragem de chorar, pode ter certeza, você também vai se tornar um herói para os seus filhos. Não os heróis da Marvel, mas os heróis verdadeiros, que são humanos, que são pessoas em construção. Nunca se esqueça, uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma, devido ao excesso de dados, o excesso de intoxicação digital. E isso tem agitado a mente deles, feito com que desenvolvam sintomas parecidos com o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas apenas 1% das crianças, ou um pouco mais, que tem um fundo genético e, de fato, tem uma ansiedade intensa baseada no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem um avô, uma avó, um pai, uma mãe que já eram agitados e faziam 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas mesmo essas crianças e adolescentes podem ser extremamente produtivas, sem dúvida, se usar as técnicas de gestão da emoção que estamos propondo. Só que, por que mais de 80% das crianças hoje estão apresentando sintomas semelhantes da hiperatividade? Por causa da síndrome do pensamento acelerado. Então eu vou pedir para vocês, pais, para vocês serem um palhaço, um contador de histórias. Olhe no tapete, brinque, invente, liberte a pessoa criativa, fenomenal, impactante que há dentro de você. Ah, você é todo engessado, só dá bronca, critica, mas há um ser humano extremamente produtivo, inventivo, brilhante, que precisa ser libertado. E eu tenho certeza que você pode fazer isso nesta quarentena, que você pode fazer isso depois dessa quarentena, depois que a humanidade passar pelo caos da epidemia. Você pode ser um ser humano muito mais forte, mais brilhante, mais bem-humorado, e não triste, pessimista, que reclama, que tem a necessidade doentia de que as coisas aconteçam dentro das suas expectativas. Pai, mãe, seus filhos precisam de você. Casais, sejam mais leves um com o outro. Namore um ou outro, sem ter a necessidade neurótica de querer que o outro seja a tua imagem e semelhança. Respeite-o na sua integridade. Se os efeitos são colaterais, são suportáveis, e 90% ou muito mais são suportáveis, dá para fazer deste caos uma oportunidade única para vocês se tornarem autores da sua própria história e se tornarem pessoas que amam de fato. Dá para se tornarem pais que vão fazer toda a diferença nessa epidemia e não pais irritadiços, tensos e quase que insuportáveis.
essa semente que você vem plantando na humanidade, você plantou no meu coração, e eu tenho muito orgulho de continuar contribuindo para as pessoas terem mais saúde emocional. E cada um de nós tem em si uma infinidade de capacidades. Nós só precisamos aprender a formar bem o nosso eu, a cuidar de maneira inteligente das pessoas que nós amamos e construirmos relações saudáveis conosco mesmos e com as pessoas que nós nos amamos. Esperamos ter outros momentos juntos. Foi uma alegria. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo ser humano que você é, e obrigado a todos. Mais de 21 mil pessoas estiveram conosco aqui ao vivo, falando sobre gestão da emoção. Um beijo para cada um de vocês. Muito obrigado por vocês existirem. Vocês são insubstituíveis e inesquecíveis. Obrigado a todos vocês.